que será da arte num mundo infectado por todo tipo de ideologia? O que será da arte diante da guerra cultural? Ou seja, das disputas ideológicas que reduzem-na a mero instrumento e, evidentemente, a esvaziam de seu sentido original. O que será da arte na era idiota da guerra cultural? Esse é um dos assuntos sobre os quais Gregory Wolfe, um ensaísta fantástico, pensou ao longo da vida, e inspirada em um dos ensaios publicados nesse livro, A Beleza Salvará o Mundo, hoje eu quero contar para vocês tudo o que eu penso a respeito da dita guerra cultural. Quem não me conhece, eu sou Bruna Torlai, professora de filosofia, grande entusiasta das artes em geral, leitora, ouvinte, entusiasta de música e, evidentemente, toda vez que eu percebo o que os fanáticos por ideologias, não importa muito bem quais, mas qualquer pessoa completamente contaminada por visões ideológicas, o que uma pessoa dessa faz com as artes, eu fico de cabelo arrepiado e muito triste, porque na prática nós estamos numa seguinte encruzilhada. Nós vivemos numa época em que o político tomou conta de tudo e o político se colocou sobre o cultural. Na prática, a política é que deve ser extraída da cultura e não o contrário. Mas nós vivemos uma época de inversão, em que a política quer inclusive determinar a cultura. E é aí que está o cerne da expressão guerra cultural. O que a expressão guerra cultural quer dizer? Simplesmente que a guerra, política é guerra, certo? A guerra envolve também a cultura, a guerra mobiliza a cultura, ou seja, a cultura é um instrumento dessa guerra. A cultura é um instrumento da política. Uma pessoa que ama a arte recusa a expressão guerra cultural na raiz. A gente sabe que ela existe, a gente vê ela acontecer, a gente observa os seus atores. Mas quando a gente pensa filosoficamente na expressão guerra cultural, sabendo o que é cultura, evidentemente nós temos o dever de recusá-la. Porque a cultura representa tudo aquilo de construtivo. A cultura floresce durante a paz. A cultura floresce justamente durante a paz da nossa alma. Quando nós estamos profundamente envolvidos com a descoberta do outro, com a descoberta da realidade, com a descoberta de nós mesmos, de algumas emoções, de algumas reações das atribulações do mundo que nos afetam, quando nós estamos profundamente envolvidos por aquilo que abre uma porta de transcendência, encontramos uma maneira de simbolizar esteticamente, ou seja, por meio de recursos concretos, essas verdades eternas que nós apenas vislumbramos, e a gente encontra uma maneira de fazer com que isso seja compreendido contando uma história, produzindo uma imagem ou representando musicalmente, nós estamos com a alma completamente voltada a construir, a edificar, a produzir. Nós estamos com a alma completamente voltada à criação. Nós estamos com a alma em plena sintonia com a realidade. Por outro lado, a guerra é um cenário diferente, é um cenário de desolação. A guerra é um momento em que nós lutamos para nos manter vivos, é um cenário em que não há espaço para a criação. E o espaço que há para a criação, que é no domínio da estratégia, é uma criação que visa destruição e imposição de poder. Ou uma criação que visa justamente uma técnica de prolongamento dessa defesa da própria vida. Então, mesmo o aspecto criativo dos cenários de guerra são sempre negativos. Não são edificantes, são degradantes. São degradantes porque nós estamos envolvidos com destruição. Eu não estou aqui fazendo um discurso pacifista, porque de fato a guerra é um fenômeno da realidade, sempre aconteceu, sempre vai acontecer. Há guerras justas, há guerras injustas, as guerras defensivas são sim justas, as guerras movidas pelos países expansionistas são injustas, mas no final das contas, qualquer pessoa que participa de um cenário de guerra, no momento que ela está na guerra, ela não está fazendo cultura. Ela está simplesmente defendendo a possibilidade
de talvez um dia vir a fazer. Ou ela está defendendo a conservação, o seu direito de conservar a cultura que a formou. Vocês estão conseguindo entender as nuances do que eu estou falando? Eu estou dizendo isso porque tem uma nuance muito delicada. Muitas vezes as guerras, e sobretudo as guerras justas, existem para que não se perca aquilo que nos formou, aquilo que nos edificou, aquilo que nos permite ampliar a cultura e vivê-la plenamente. Mas não há uma possível assimilação entre guerra e cultura, a não ser que a cultura seja entendida como instrumento da guerra. E quando a cultura é vista como instrumento da guerra, ela se torna uma arma. Se a cultura é vista como uma arma, ela já não é cultura. Ela é um instrumento de abate, ela é um instrumento de ampliação de exército, etc, etc. Tá? Então, essa expressão guerra cultural, ela é um paradoxo quando a gente entende que cultura é extensão da interioridade do ser humano que só se realiza enquanto civilização. Isso é uma coisa muito importante de se compreender, porque a civilização não diz respeito a algo exterior que se impõe ao homem. A civilização, o civilizar, civilizar-se e ampliar civilização, produzir cultura, etc., é justamente algo intrínseco ao homem e como que um movimento do seu interior para o exterior. A sua interioridade, quando irradia para o exterior, isso é civilização. Uma pessoa educada é uma pessoa que faz o quê? Que irradia o seu ordenamento, a sua delicadeza, a sua capacidade de autocontrole e de ser doce com o próximo, irradia isso para o exterior. Isso é uma pessoa educada. Ou uma pessoa culta é uma pessoa que pensou, que meditou, que ficou ali envolvida nas agruras das suas misérias e de tanto ter meditado as próprias misérias se torna compreensível, consegue entender o próximo e consegue escutar. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, nesse sentido, a cultura, a civilização é o irradiar da nossa interioridade, é o irradiar da nossa alma, é o irradiar de nossa profunda compreensão do sentido da vida, do que nós estamos fazendo aqui e, muitas vezes, no campo das artes, sobretudo, acaba sendo uma celebração do que nos produziu uma imensa dor ou uma imensa admiração. Certo, a gente tem aí a música que não nos deixa mentir. A música, ela é sempre uma espécie de homenagem que o homem presta à música da realidade que o toca. E aí, quando você converte isso em algo sensível por meio de técnica, nós temos aí as miríades de obras fantásticas que nos comovem desde sempre, nos comoverão para sempre. Mas a cultura é algo positivo, não é algo que envolve destruição, é algo que envolve celebração, construção e depende de paz, porque se você está evitando não ser morto, não é nesse momento que você vai conceber uma sinfonia, não é nesse momento que você vai conseguir ser educado com a pessoa que está do seu lado. Você pode até, evidentemente, não perder os seus valores morais no meio de uma guerra, mas só se você for um civil, porque se você for um soldado e quiser manter seus valores morais, você vai ter, inclusive, dificuldade de sair vivo da guerra, a depender da sua habilidade, capacidade de contornar a suspensão, justamente, da moralidade habitual, que é próprio dos cenários de guerra, onde as pessoas estão ali para vencer pela força. E vencer pela força é o exato oposto de vencer pela civilização. A prova é que o cristianismo, por exemplo, que é o fundamento maior da possibilidade de civilização permanente no interior de todos os homens, justamente não é um tipo de modo de vida que induz a guerra. Muito pelo contrário, ele promove diplomacia e simplesmente combina com guerras defensivas, ou seja, com guerras justas, que na verdade têm a função de expulsar para longe a guerra para que as almas voltem a florescer. Vocês entendem que a gente falar de guerra cultural como algo positivo é uma profunda ignorância? Vocês compreendem o quanto Gregory Wolfe, nesse ensaio publicado aqui nessa compilação, que levou o título A Beleza Salvará o Mundo,
o quão salutar foi a sua reflexão. Esse ensaio dele é chamado Arte, Fé e a Manutenção da Cultura. E ele mostra, nessa edição que eu tenho aqui, da Vide Editorial, vou deixar na descrição para quem quiser. Esse livro é interessante porque você vai lendo os ensaios separados uns dos outros, né? Eu li vários desses ensaios, um em cada momento, e outro dia eu simplesmente abri, porque eu estava pensando numa sugestão de orientação para um aluno meu que estuda estética, e eu falei, nossa, eu me lembro que tem algo nesse livro do Gregory Wolfe, e aí eu peguei e abri, e quando eu comecei a ler o capítulo 3, eu não consegui parar até terminar, porque ele é simplesmente maravilhoso. Nesse capítulo, ele tem um subcapítulo chamado O Lado Negro das Guerras Culturais, né? E ele justamente fala que esse clima de animosidade entre duas maneiras de exprimir mentalidades opostas por meio de objetos artísticos e de cultura é completamente tolo por subjugar a cultura ao domínio do político, quando é o contrário que funciona. E ele defende que nós devemos continuar vivendo a nossa cultura e simplesmente produzindo arte a partir dos nossos valores e da cultura que nos moldou para defendê-la e não convertê-la numa arma feita para a guerra. Nesse mesmo ensaio, ele menciona o quão idiota é a guerrinha entre conservadores e progressistas no que diz respeito ao uso da cultura para tentar angariar adeptos na sociedade e tornar maior o seu partido. Ele diz assim, ambos os lados acabam produzindo ou exaltando uma arte completamente moralista e menor porque não tem nessa arte nenhum lugar para o mistério. É simplesmente um didatismo e um panfletarismo, ou é didatismo ou é panfletarismo, né? No caso dos progressistas, eles acabaram se tornando os mestres da arte panfletária. O que é a arte panfletária? É a propaganda maquiada de objeto artístico. A gente conhece isso bem, porque desde a época dos marxistas russos, a gente pode observar que houve um sequestro do tipo de estética mais apreciada pelo povo para se produzir a propaganda oficial dos regimes. Eu lembro que eu estudei na época do mestrado o nome daquele movimento, não dos pôsteres, mas tinha um tipo de pintura que estava muito em voga na Rússia, na verdade, do final do século XIX, que é uma estética que mescla aquelas cores vibrantes do impressionismo com o apego ao realismo. Assim, são duas vertentes diferentes do século XIX que na Rússia foram sintetizadas. Então nós temos quadros realistas, mas com uma certa liberdade na pincelada e incrivelmente coloridos, né? É algo lindo, algo maravilhoso. E o pessoal ali do Lenin, do Stalin se apropriaram desse estilo de fazer arte para produzir a panfletaria dos grandes líderes. E aí começaram a representar naquele molde estético os grandes líderes da revolução. E obviamente estragaram o negócio, né? Porque não funciona. O próprio cinema foi mobilizado pelos comunistas da União Soviética como propaganda oficial de Estado. Numa série sobre a qual recentemente eu escrevi, que é sobre um aristocrata em Moscou, o Conde em Moscou, não, uma série maravilhosa baseada num livro. A gente tem ali uma das personagens, é uma estrela de cinema que praticamente trabalha para o Partido Comunista, né? Mas ela não perde a hora de artista e quando ela é descartada, finalmente ela tá livre no final das contas daquele mundo. Então os russos já tiveram essa instrumentalização das artes, mas antes deles, quando que isso começou? Isso começou com os iluministas, né? Os iluministas franceses, eles tinham clareza do poder, sobre o poder educativo das artes, porque o que acontece, isso a gente sabe desde que o mundo é mundo, e Platão explorou maravilhosamente bem este fato, é que a arte educa, ela forma, ela influencia, ela induz. O Horácio, na Arte Poética, tem uma frase muito conhecida que ele diz o seguinte, que a obra de arte, a poesia, deve docere et delectare, ou seja, instruir e agradar. Você, na verdade, só instrui agradando, e quando você agrada sem instruir, fica faltando algo. Quando você só instrui sem agradar, a pessoa perde o interesse. Então, digamos, Horácio diz, a medida da peça de teatro que segura, que entretém, que pega o espectador, é aquela por meio da qual ele aprende algo
ao sentir prazer. Então a arte mobiliza essas duas experiências fundamentais do ser humano. O amor que nós temos pelo que nos apraz, né? A beleza é objeto de amor, tudo aquilo que nos agrada é objeto de amor. Então nós amamos aquilo que nos apraz e por outro lado a gente quer entender as coisas, nós somos seres que têm uma curiosidade, a gente quer compreender o que está acontecendo. E essas duas coisas mescladas consistem no melhor esquema geral de produção de uma peça de teatro, uma obra de arte, né? Diz Horácio ali, na arte poética simplesmente ecoando os gregos, porque isso foi algo profundamente refletido, a começar por Platão e também estendido por Aristóteles, né? Aristóteles ele mostra na retórica, na poética também, mas muito mais no livro 2 da retórica, justamente o poder que alguns recursos estilísticos, acho que o livro 3, alguns recursos estilísticos, o poder que isso tem sobre as nossas emoções, de que forma que a poesia, o palavreado, o manejo de palavras nos toca, ou seja, toca a nossa alma e produz uma modificação na nossa alma. Platão, antes, havia meditado isso profundamente e justamente por entender que a poesia ela é formadora por essência, seria preciso ter um pouco de cuidado com o tipo de obra de arte a que você expõe os seus filhos, se você tivesse intenção de educá-los, né? Muita gente diz que Platão é um totalitário e aí são os pais que esquecem o quanto que nós, que somos responsáveis, sim, nos preocupamos com o tipo de coisas culturais que nossos filhos consomem. Se você tem um filho e faz todos os esforços possíveis para dizer para ele que funk não é algo que se deva ouvir, porque é desprezível, é degradante, é horrível, etc., assim como outros gêneros profundamente degradantes, você está fazendo a mesma coisa ali que Platão sugeria no livro 2 das leis. Então não é muito diferente. A educação envolve você não permitir que certos registros, sobretudo de música, rebaixem a alma à animalidade e sim submeter a alma a registros, a formas que nos elevem e nos ensinem a amar a harmonia, porque aí você vai conseguir ter um ordenamento dos afetos, um ordenamento das paixões e finalmente se tornar uma pessoa de caráter, uma pessoa com a alma ordenada. As artes, portanto, a experiência estética, portanto, ela é fundamental para o feitio, o modelar das almas, tá? E Platão estava assim interessado no modelar das almas porque ele é essencialmente um educador. E por ter sido um educador e ter pensado a própria filosofia como uma educação da alma, evidentemente ele não poderia ter deixado de lado a reflexão sobre o poder das artes sobre nós. Os iluministas que leram bastante Platão vão aproveitar esse ensinamento todo para promover a sua primeira mudança geral de mentalidades e perspectivas, e os iluministas se agarram à novela, ao romance, para ir promovendo a tal mudança de mentalidade. Eles fazem isso, na verdade, de maneira muito consciente. E se você quiser conhecer mais a respeito, ou quiser ter pelo menos uma ideia, procure um nome, Restif de la Bretagne, que inclusive é um personagem retratado no filme Nuit de Varennes, do Héctor Escola. Aqui no Brasil foi traduzido como Casanova e a Revolução, tem Marcelo Mastroianni no papel do Casanova. É um filme excelente, né? É muito bonito. Ali a gente tem o personagem do Restif de la Bretagne representado por um ator e ele era justamente uma espécie de poeta assim popular, mas que tinha uma tintura revolucionária, né? Todos aqueles ideais da Revolução Francesa eram veiculados assim pelo tipo de obra de arte que ele produzia, pelas peças e tal. Então a gente tem ali já nos iluministas de maneira muito clara, estou falando um nome menor, né? Os nomes maiores de Diderot, Voltaire, Restif de la Bretagne era mais popular, mas eram as peças dele que circulavam. Mas essas personalidades todas do iluminismo entendiam que para você mudar a maneira comum de pensar, de se comportar, você tinha evidentemente de tocar as pessoas pela novela, pelo romance, etc. Já falei 1000 vezes para vocês, quando Diderot faz o elogio a Richardson, né, o novelista escocês, ele diz, é você, Richardson, que leva o facho no fundo da caverna, é você que ilumina o fundo da caverna, uma referência a Platão e uma referência ao poder que tem as artes de, segundo Diderot,
iluminar as pessoas que estão escravizadas a uma mentalidade falsa. Mas como a gente que conhece Platão sabe muito bem que não é pelo domínio das artes que você vai formar as almas. As artes funcionam como propedêutica de uma formação, mas a formação do caráter, ela só pode se dar a partir do momento em que você passa por uma ascensão intelectual, uma ascensão na inteligência, que você consegue realmente sair do domínio das opiniões para enxergar alguma coisa, ou seja, você tem que ou sair da caverna ou confiar naqueles guardiões que saíram da caverna e voltam para ela com os arcotes mais legítimos, de forma a inspirar as pessoas que estão ali dentro a buscarem uma libertação também. Então a interpretação que faz Diderot de Platão é muito sui generis e serve às finalidades do iluminismo, que são herdadas pelo marxismo russo primeiro, gramscista depois, da Escola de Frankfurt por último, né? Lembrando que se os gramscistas são os defensores daquela revolução silenciosa, vamos produzir uma hegemonia cultural e depois nós seremos amados por todos, a Escola de Frankfurt está na origem do que a gente chama de cultura woke, né? De fato, é uma promoção inveterada de todo tipo de ressentimento e uma espécie de edificação das minorias, promovendo um divisionismo social. Essa cultura woke faz com que as pessoas se esqueçam do que elas têm em comum e só prestem atenção no que as separa. Esse é o fundamento. É a mesma coisa que está ali na Carta sobre a Diversidade Cultural da Unesco. Não é muito diferente. E é algo muito semelhante a essa história de você falar de multipolaridades e cada cultura ela é equiparável a outras, etc. Ou, peraí, então nós vamos pegar culturas diferentes e elevar todas a mesma coisa? Então a gente está prestando atenção nas nossas diferenças. A gente está dizendo que a diferença deve ser preservada e não que nós temos algo em comum. E que é por meio desse comum que a gente chega à pacificação. Eu não estou falando de unidade, eu estou falando de aquilo que há em comum, aquilo que nos torna humanos. Estou falando das virtudes, né? É a justiça que permite a pacificação, inclusive do cenário geopolítico. E não a gente se lembrar o tempo todo de que a diferença deve ser preservada. Porque onde há diferença, existe um bloqueio de empatia, um bloqueio da percepção do outro como alguém que participa de algo comum a todos nós, que é a da dignidade humana, certo? Evidentemente que esse universalismo próprio do cristianismo é repudiado por essa teoria, né, que defende os multipolarismos, etc. Da mesma forma, esta ideia de que deva existir um modelo e esse modelo deva se impor aos outros porque esse modelo melhor, também é uma perversão deste aprendizado que nós temos do cristianismo, que é prestar atenção no que nós temos em comum, tá? Isso se perverte de um lado e é recusado por um outro lado, e essa é a guerra no meio da qual nós estamos nesse momento, né? É a guerra que está acontecendo agora, e isso ficou mais claro ainda agora com o que aconteceu na Coreia, entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. A gente está no meio desta guerra, e a cultura, quando ela é instrumentalizada, nada mais é senão uma evidência de que o político se sobrepôs ao cultural. Eu queria deixar como sugestão, então, que vocês meditassem essa questão toda, todos esses assuntos que eu expus aqui, e se perguntassem se ficar falando de guerra cultural, se tomar um lado na guerra cultural, ou se falar eu vou produzir cultura porque é a guerra cultural, se isso realmente faz algum sentido. Aqui, Gregory Wolfe, nesse ensaio que eu mencionei, e que é lindíssimo e merece leitura, e são 10 páginas, mas você vai ganhar seu dia se você parar para ler. Ele diz o seguinte: na verdade, nós devemos simplesmente viver aquilo que de mais fundamental existe, né? Nós devemos simplesmente produzir as artes, e quando nós autenticamente produzimos algo feito dos nossos valores mais profundos, se aquilo é arte, é nesse momento que a gente está promovendo o que vale a pena ser promovido, que é aquela experiência por meio das artes,
a respeito do sentido da condição humana. É agindo assim que a gente tem a ganhar. O Gregory Wolfe tira sarro dessa disputinha entre os progressistas, que são, assim, que herdam essa história de usar as artes como panfletaria, e dos conservadores que, por outro lado, querem se fechar em bolhas e falam, não, só vamos ler essas coisas nossas, né? Sobretudo algumas bolhas católicas, algumas bolhas evangélicas, bolhas cristãs, né? Que ficam exaltando, falam, não, a gente só pode ler estas coisas, fazem listas do que se pode ler, e falam, bom, eu como conservador, o que eu não posso ler? O que eu não posso ler? É um negócio ridículo, porque isso não vai te preservar, isso só vai te afastar do real. O real é complexo, envolve miséria. Então, se você só for ler coisas que celebram os ensinamentos da doutrina cristã, você não terá experiência suficiente da miséria absoluta e da degradação de tudo aquilo que está fora dela. Então você tem uma experiência incompleta do real e inclusive uma experiência incompleta do próprio ensinamento de Jesus Cristo. Aliás, valeria a pena você ler o Novo Testamento e perceber o poder daquelas parábolas. A singularidade das histórias apontam sempre a universalidade da mensagem. Então, às vezes, a gente lê alguns doutores da igreja diferentes, a gente vê a mesma passagem citada, mas para reforçar um argumento completamente distinto. Então, o poder de universalidade, de verdade eterna, atrelado àquelas histórias, aqueles relatos, aqueles fatos da vida de Jesus Cristo, singulares, tão singulares, na verdade são como centros que irradiam eternamente em todas as direções. Por quê? Porque eles são grãos de verdade. Por serem grãos de verdade, eles se atualizam continuamente, tanto para explicar a doutrina, quanto para nos ensinar aquilo de que a vida é feita. E esse é o exemplo de alguém que de fato quer fazer arte. A arte tem que sempre ter diante de si a própria vida, e ela é um veículo de algo muito singular, que é o homem criando algo por meio de símbolos impregnado da vida e do real. É isso que a arte nos permite fazer. E quando nós fazemos arte dessa forma, a gente está fora da guerra cultural. Porque a nossa intenção é simplesmente devolver a Deus aquilo que Ele nos deu, não é? E quando a gente faz isso, a gente não está dizendo que a gente faz, assim, a gente simplesmente está fazendo. A gente simplesmente está, na prática, fazendo algo que acaba devolvendo às pessoas o sentido da vida, sem que elas pensem o tempo todo nessa desgraça de guerra cultural. Ou seja, nós estamos espalhando justamente momentos de paz, né? E grãos de paz e sementes de paz, porque quando a gente está envolvido com a apreciação de uma obra de arte, a gente vive uma espécie de experiência estática, né? Eu digo sempre estática no sentido de êxtase com X, porque diante do belo é como se a gente ficasse com a alma suspensa, aberta para o transcendente e absolutamente esquecidos de quaisquer misérias. E quando a gente está motivado em participar de uma guerra, a gente está afundado na pior das misérias. Então são estados completamente distintos. Eu gostaria que os tais partícipes da cultura conservadora pensassem nisso e não corressem o risco de produzir toda a panfletaria que se produziu aí nos Estados Unidos na época que o Gregory Wolfe escreveu esse artigo. Do lado de lá, do lado dos progressistas, os próprios progressistas sabem muito bem que todo tipo de obra de arte produzida como instrumento é uma porcaria, porque eles têm uma experiência ampla nisso. Esses panfleteiros foram todos esquecidos. E mesmo Brecht, que foi realmente alguém que produziu obras muito carregadas de doutrina, mesmo ele, vejam só, se você for ler algumas peças do Brecht, que quer se opor a Aristóteles, etc., as únicas peças dele que valem alguma coisa são aquelas que nos deixam entrever, nos permitem entrever algo verdadeiro em volta de tanta propaganda, tá? O que vale até nas peças dele é o que ficou de verdadeiro
É o que ficou de autenticidade por parte dele como artista. É até o esforço dele em tentar mostrar algo enraizado na natureza humana de verdadeiro, e não a panfletaria. Então, os progressistas já deveriam estar carecas de saber que reduzir a arte a um veículo, a um instrumento de mudança de mentalidades é uma furada. E é por isso que, do lado aí de vocês, a coisa vai tão mal. E o que vocês andam produzindo é tão porcaria, e chegaram ao ponto de chamar a Anitta de cantora digna do repertório da música brasileira. A música brasileira, que é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Alguns dos artistas do cenário cultural aceitam pessoas desse tipo, Luísa Sonza, Anitta, esse tipo de, como cantoras. Não são. Não são. Tá? A música brasileira é boa demais para essas porcarias. E olha a que ponto a visão da arte como instrumento levou vocês. Nossa, que feio, hein? Outro dia, um colunista meu do Esmeril falava do Graciliano Ramos, o brilhante Graciliano Ramos, maravilhoso Graciliano Ramos, e que foi do Partido Comunista. Dane-se, é um grande escritor. Quem se importa que ele foi do Partido Comunista? E a literatura que ele produziu? Aquilo é literatura. E é isso que importa. E isso que fica. Portanto, seja você de esquerda, seja você de direita, seja você progressista, seja você conservador, por favor, limpe, lave-se dessas motivações ideológicas no dia que você achar que você deve produzir arte. Senão, você não vai produzir absolutamente nada que preste. E você, que está apegado à expressão guerra cultural, repense-a. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Até a próxima.